paz, gente querida, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Roberta, eu faço parte do Ministério de Adoração da Igreja Betel, aqui de Itanhaém, e eu estou passando aqui rapidamente para expressar o quanto que eu estou maravilhada com tudo que o nosso Deus tem realizado no nosso meio, neste período de isolamento, de quarentena. Quando eu digo no nosso meio, eu me refiro exatamente à nossa congregação, Igreja Betel. Por quê? Porque nós temos visto um povo, o povo da Betel, a cada dia se superando, a cada dia se renovando e a cada dia Deus tem despertado talentos no nosso meio. Assim como muitos de vocês, eu tenho certeza que têm acompanhado todas as mensagens, todas as gravações, todas as lives que estão sendo feitas, tanto pelo nosso pastor, quanto pelos líderes, pelo pessoal do Life, pessoal do Betel Kids. E é algo assim tão grandioso, tão sobrenatural, que a gente não consegue dizer assim, esse foi melhor do que aquele. Não dá para dizer assim, esse aqui agregou mais do que aquele, esse abençoou mais do que aquele. Não, nós temos visto o Espírito Santo de Deus se mover na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos líderes, na vida de cada um que se propôs a gravar um vídeo, a colocar ali dicas, exercícios físicos, uma palavra de encorajamento, uma palavra de paz, uma historinha para as crianças, em cada um dos vídeos, em cada uma das coisas que o povo da Betel tem se colocado para fazer. A gente vê o mover de Deus ali agindo e abençoando e agregando, e eu tenho certeza no meu coração que o coração de Deus já se alegrou com tudo isso. Me alegrei também muito pela vida do nosso pastor, porque Deus levantou um grande exército de valentes para caminhar com ele neste período. Amém? Eu, assim como vocês, né, tô assim morrendo de saudade de todos. E glória a Deus que nós temos esta ferramenta para a gente poder se comunicar. Amém? Falando a respeito disso, de superação, daquilo que Deus tem demonstrado, né, despertado tantos talentos no nosso meio. Nós tivemos a oportunidade de conhecer coisas das pessoas que no dia a dia da nossa igreja, ali na congregação, muitas vezes a gente não tinha essa oportunidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Ali, muitas vezes, a gente não tinha oportunidade de conhecer tanto das pessoas como nós tivemos a oportunidade neste período de quarentena e isolamento social. E aí, eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, num primeiro momento a gente pensa que isolamento, quarentena, né? Isso não vai nos fazer bem, né? Só que a palavra de Deus diz o que lá no livro de Romanos 8, 28? Diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse período que nós pudemos passar aí, todos esses dias aí que a gente tem vindo de quarentena e de isolamento, a gente, com relação à nossa congregação, nós podemos ver que realmente tudo contribuiu para o nosso bem. Tudo. Porque Deus assim se manifestou e se moveu de forma sobrenatural, maravilhosa, né? Despertando aí tantos talentos no nosso meio. E eu fiquei pensando também acerca de algo que eu dividi com os meus alunos do CTM3, que fala a respeito desse trecho que nós lemos aqui, essa segunda parte,
que diz que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, né? E eu fiquei pensando, qual será o propósito, né? Qual o propósito de tudo isso? Olha, queridos, existem muitas explicações, muitas explicações. Só que para nós, Congregação Betel, eu tenho certeza no meu coração que um dos motivos de tudo isso foi para que nós pudéssemos conhecer quantas preciosidades que existem no nosso meio. Quantas pessoas que se destacaram em tudo que fizeram. E aqueles que foram convidados também, o quanto se destacaram, o quanto foram bênção nas nossas vidas. Voltando a falar acerca do que eu falei com os meus alunos, eu estava falando a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas, né? E tanta gente se destacou, tanta gente participou, mas muita gente não participou. Muita gente ficou quietinho, muita gente não fez nada, muita gente não abriu a boca. Teve gente que não interagiu, teve gente que não entrou nas lives, teve muita gente que preferiu ficar ali, no isolamento, né? Mas olha, quando a gente fala que Deus tem um propósito, eu lembro ali dos 3 apóstolos, Paulo, João e Pedro. A palavra de Deus diz que quando Jesus se encontrou com Pedro, chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando peixes. E depois que ele se converteu e se tornou um pescador de homens. Em contrapartida, a palavra de Deus diz acerca do apóstolo João que quando Jesus se aproximou de João, João estava fazendo o quê? João estava consertando ali, sentado, consertando as redes. Depois que ele se converteu, que ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, depois que ele virou discípulo de Jesus, ele passou a ser o quê? O apóstolo do amor, o apóstolo do conserto. Paulo, diz a palavra que ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Só que depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou um edificador da igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque todas essas pessoas que se destacaram, que gravaram, que enviaram lives, que enviaram mensagens, cada uma delas foi chamada segundo a sua própria característica. Cada um de nós temos uma característica, assim como o apóstolo Pedro, João e Paulo também tinham. Nesta live que eu estou fazendo aqui, é esta pergunta que eu quero deixar para você. Por qual propósito, por qual característica que você foi chamado por Jesus? Por que não deixar que Jesus Cristo use essa característica para que você possa se mover, para que você possa ser usado e ousado na presença dele? Fica o convite para que você possa, assim como todos, sair e dar muitos frutos. Muitos frutos. Porque o desejo de Deus é esse, que você entenda o seu chamado e que você dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Meu coração está muito feliz, porque neste tempo de quarentena, tempo que nem sempre as notícias são boas, para nós, da Igreja Betel, foi um tempo, foi um divisor de águas, onde se manifestaram muitos talentos com várias características. Só falta você deixar Deus te usar através das características que você tem. Você pode pensar assim, mas isso não é para mim, eu não tenho este dom, eu não sei falar, ou acho que não é bem por aí. É sim, é com você e com você. Deus chama a todos, o desejo de Deus é usar a todos. Jesus está esperando. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês e dividir tudo que Deus está fazendo no nosso meio.
no meio da Igreja Betel. Tamo junto!